Olha, não estava nada à espera do convite. Eu olho para onde? Desculpem. Para vocês, para ali. Fiquei surpreendida, mas fiquei contente. E depois, no dia do shooting, ia dizer da gravação, estava cheia de medo, porque eu não percebo nada de moda. E então, nunca me maquilho, raramente me penteio, não gosto de nada que me penteiem, nada. Mas já vi o resultado e gostei bastante, portanto fiquei feliz. E de onde é que vem este teu interesse pela comédia? Foi algo que sempre teve presente na tua família ou um dia despertou? Eu diria que não teve presente na minha família. Eu acho que nós não somos uma família super das gargalhadas, acho que não somos. Mas eu realmente sempre fui divertida, sempre fiz tudo para me rir e se calhar sempre fui aquele extra mile para me poder rir mais um bocado. E eu acho que aí pode ter vindo daí, mas depois veio de dia a dia, fiz um discurso num casamento de uns amigos, depois vi uma noite de stand-up e achei que tinha que tentar, estava numa empresa e alguém disse, olha, devias fazer stand-up. E pá, ok, não sei como é que se começa, e eu conheço um senhor que faz uns cursos. E eu, então vou fazer esse curso. E foi assim. Esses cursos são de quanto tempo? Aquilo não... É difícil falar sobre estes cursos porque eles poderiam ser imensamente úteis e são só estranhos. Como o meu não tinha alunos suficientes, eu não fiz bem aulas, eu também já sabia mais ou menos o texto que queria fazer a primeira vez que fiz stand-up, e então aquilo é mais uma ferramenta para te levar a um palco pela primeira vez quando não sabes como fazê-lo. Mas é tipo 3 aulas e em que uma pessoa te tenta ali guiar, mas no meu caso aquilo não resultou bem, tanto que a primeira vez que eu fiz stand-up nesse curso pensei, ok, se calhar enganei-me, eu acho que se calhar não era isto. Se calhar se stand-up for isto, então isto não é o que eu quero. Mas depois abriram os open mics, eu consegui me inscrever e fui experimentando outra vez até... à segunda vez que experimentei foi tipo, ok, é isto aqui. Então agora é por aqui o caminho. Mas é um meio fácil de entrar? Os pares, como é que são os pares? Os pares são ok. Eu só acho é que não é um meio fácil de entrar porque são 7 cães a um osso. Nós, quando estamos a começar, queremos todos ir testar e queremos todos ir fazer e da mesma maneira que eu queria ir a uma noite de open mic, não é? Que é o início, havia mais 10 pessoas a querer e depois como é que tu te destacas? Isso às vezes é o mais difícil. Às vezes podes te destacar por ser mais chato, por ser a primeira mensagem, há várias formas. Eu fui-me destacando por ser muito chata, mandava mensagens sem parar. E depois, conheci umas pessoas que tinham uma noite, que era à terça-feira, comecei a ir, começou a correr bem, eles começaram a chamar mais, e mais à frente, quando essas noites acabaram, ou iam acabar, eu pedi para ficar com elas. Porque assim eu organizava, com um amigo meu, mas eu tinha forma de atuar, pelo menos uma vez todas as semanas, pelo menos. Depois foi correndo bem e vais ganhando o teu espaço. Mas acho que começar e entrar, mesmo no circuito dos open mics, não é nada fácil, por acaso. E enquanto isso estavas a trabalhar numa agência de publicidade, fazias as duas coisas ao mesmo tempo? Sim, estava a trabalhar numa agência de publicidade e estava a tirar um curso de televisão e rádio. Mas, na altura, foi o mais ocupada que eu tive na vida até àquele momento, e foi também a mais feliz que eu tive, porque tinha descoberto ali uma paixão nova. É mesmo como começares um namoro, eu estava apaixonada por aquilo, então eu só queria que o resto do dia acabasse para eu poder ir para ali namorar com aquilo que eu queria fazer, que era stand-up. E quando é que percebeste que podia ser mesmo profissionalmente? Foi um conjunto de casos. Convidaram-me para ir ao Levanta-te e Ri, nessa semana fui despedida, pronto, foi um mútuo acordo de que as coisas já não estavam a dar, e se deu-me uma bolsa de oxigénio para, durante algum tempo, poder estar só a fazer stand-up. Depois a Pipoca Mais Doce, na altura tinha um espetáculo, convidou-me para abrir o espetáculo dela, e a partir do momento em que tu começas a ganhar algum dinheiro com aquilo que tu estás a fazer, as coisas ganham um novo caminho. E depois, quando eu achei que as coisas estavam encaminhadas, comecei a ficar sem dinheiro, ainda fui trabalhar para o Estádio da Luz, trabalhei no Estádio da Luz, depois convidaram-me para o curto-circuito e voltei a sentir que as coisas estavam encaminhadas. Depois veio a pandemia e parou tudo outra vez, então acho que ainda demorou. Eu acho que ter a certeza que isto se calhar dava para fazer profissionalmente, eu vou dizer 3 anos depois, foi tipo 2023. Porque é quando já estou na televisão, tenho o curto-circuito, estou a ser guionista disto, faço parte deste projeto no YouTube e tenho 5 coisas que se uma falhar eu ainda tenho mais 4. Mas até aí estava sempre com medo. E o que é que te satisfaz mais agora como humorista?
stand-up. É esse nível. É stand-up, yeah. A coisa que mais me diverte no mundo é fazer stand-up comedy. Não há nada que me divirta mais. Adoro fazer os podcasts, adoro o Irritações, porque adoro mesmo, mas o stand-up é diferente. O que tu sentes a fazer stand-up é uma coisa completamente diferente. E é o que mais me diverte. Quais é que são as tuas maiores referências na comédia, tanto nacional como internacional? Então, nacional é o Ricardo Araújo Pereira. Pá, é impossível fugir disto. Eu cresci num monte no Alentejo. Então eu não tinha TV cabo, eu não tinha SIC Radical, eu tinha 4 canais e 2 DVDs dos Gato Fedorento, que vi até queimar, tipo, só faltava arder os DVDs, pá, porque eu via aquilo todos os dias, a todas as horas, com amigos meus, sempre os mesmos sketches, porque eu não tinha mais DVDs, e por isso eu acho que o Ricardo é mesmo a maior referência a nível nacional. Depois comecei também a ver o Levanta-te e Ri, quando a minha mãe me deixou começar a ficar acordada até mais tarde, vi o Bruno Nogueira, lembro-me de gostar bué do Bruno Nogueira, pá, depois mais tarde o Salvador. Tu vais gostando das pessoas também nas diferentes valências que elas têm, mas eu acho que referência só o Ricardo e o Bruno, porque foram os que eu cresci, eram os únicos que eu conhecia antes de fazer stand-up. Ou seja, eu ainda nem sabia o que é que era o stand-up e já sabia quem era o Ricardo, o Bruno, os Gato Fedorento no geral, não é? O Zé Diogo, o Miguel Góis, enfim, portanto, esses são, a nível nacional, a minha maior referência. O Fernando Rocha também. Porque, pá, o Fernando Rocha, eu não sei se vocês têm noção, eu não sei mesmo se as pessoas têm noção, mas quando eu estava a crescer, ou seja, quando eu tinha 9, 10 anos, tipo, o que nós comprávamos era as cassetes do Fernando Rocha e os CDs para ir ouvir no autocarro as anedotas, e toda a gente na escola sabia e tinha e ouvia, e eu lembro daquilo, ser tipo, pá, como é que este gajo... Ele diz imensas asneiras e está toda a gente ok com isto, e está toda a gente a rir, e temos a cassete e temos o CD, e estavam sempre a surgir novas coisas. Portanto, ele também é uma referência, eu diria que sim. Lá fora, vou dizer o Bill Burr, eu acho que ele é dos meus comediantes preferidos. O Shane Gillis, que é agora um novo comediante, está a aparecer, que também acho que está toda a gente a gostar, pá, porque ele é mesmo bué da bom. O Louis C.K. e eu adoro a Michelle Wolf, eu adoro-a. Ela veio cá, eu não pude ir, tinha espetáculo no Sardual, mas pronto, não se passa nada, ela há de voltar, mas eu acho que esses são assim os que eu acompanho e gosto mais, e o Conan O'Brien. E agora viste o Bill Burr em Nova Iorque? Vi o Bill Burr em Nova Iorque, vi o espetáculo dele numa igreja, que foi bem muito giro, e fui ver a peça da Broadway que ele está a fazer, que é o Glengarry Glen Ross. E depois estive com ele no fim, que também foi fixe, mas não foi proveitoso, porque eu já estava nervosa. Os comediantes fazem as suas próprias piadas ou também têm pessoas a escrever para eles? Há muita gente que tem pessoas a escrever para elas. Eu acho que, não sei, por exemplo, eu acho que foi eu não sei se vocês sabem quem é, como é que ela se chama? A Nikki Glaser, é uma comediante também bué da boa norte-americana, que agora foi fazer que explodiu no roast ao Tom Brady. Houve um roast ao Tom Brady e ela explodiu. E ela tinha 20 pessoas a escrever para ela para aquele roast específico, e ela testava as piadas. Acho que isso é comum, eu nunca tive ainda. Se calhar um dia vai chegar a uma ocasião que preciso de ajuda de outras pessoas a fazer isso. O que nós fazemos agora, pelo menos no meu círculo, é, está aqui o meu texto, vê lá se consegues acrescentar aqui qualquer coisa gira, porque falta-me uma piada ou um momento para as pessoas rirem nesta parte aqui ou nesta parte ali, e acho que fazemos isso uns com os outros. Uma das características da comédia é sempre exagerar o que acontece no dia-a-dia. De 0 a 10, quanto é que achas que exageras nos teus sketches? Eu exagero imenso no meu stand-up. Eu tento ser o mais fiel à verdade possível, mas há sempre um lado que, se tu exagerares, vai ter mais graça, e então eu tento ver, às vezes há histórias que não aconteceram e que eu penso, ok, mas se tivesse acontecido, como é que teria sido e qual é a forma mais engraçada desta história ter acontecido? E conto da forma como eu gostava que ela tivesse acontecido. Portanto, eu exagero muito. Então, no fundo, estás-te a rolar como mentirosa, e essas coisas todas são, de certa forma... Sim, há momentos. Há momentos em que sim, há momentos em que não, há momentos em que as pessoas acham que eu estou a mentir e eu estou a dizer a verdade, portanto, vai sempre variando. E sentes que o teu estilo está a evoluir? Eu espero que sim, eu espero que evolua. Eu trabalho bastante para ser melhor todos os dias e para, sempre que entro em palco, entrar com confiança e com a mesma atitude, porque às vezes é difícil, tu tens um dia pior ou tens um dia diferente e é difícil entrares com a mesma atitude que
querias entrar se estivesse 100% plena, mas o trabalho para que isso aconteça e para que o texto fique sempre melhor. Por exemplo, eu já tinha feito, sei lá, 20 espetáculos da tour e lembrei-me de uma piada nova e pronto, e agora está muito melhor. E eu fico irritada nos 20 anteriores não ter tido aquela piada. Às vezes é só um pormenor. Não, eu acho que não acontece tanto em solos, não é? Agora estou com um solo que vai acabar, mas quando estás a testar texto, eu às vezes ia testar texto para testar uma frase. Ou seja, fazia 10 ou 7 minutos de texto para uma frase, ver se aquela frase resultava. E às vezes não resulta, e é uma seca, mas sim, eu acho que o meu estilo está a evoluir e espero que seja sempre para melhor. E é difícil tentar pensar nesta ideia de melhorar a ter piada, porque por um lado é uma coisa tão natural, mas que vocês estão ali horas e horas a trabalhar piadas. Sim, e a mudares o fim, e a mudares a maneira como dizes, e a mudares a intuação, e a sussurrares, ou a dizeres, a gritar, ou... isso é a parte mais divertida, eu acho. Eu já fiz, agora tenho, neste meu solo tinha um beat que quando eu comecei a construí-lo, houve uma vez que fui atuar às 7 e uma vez que fui atuar às 9. E por definição diz-se que a sessão das 7 é pior, porque as pessoas estão mais distraídas, saíram do trabalho, foram à pressa para o stand-up e estão mais dispersas. E eu atuei às 7, e correu super bem, foi mesmo, ok, agora atuar às 9, não mudar nada porque foi perfeito. Atuei às 9, fiz igual e foi horrível. Então tu aí sabes que não é infalível. Então vais ter que ouvir as duas e perceber porque é que naquela resultou, o que é que disseste diferente, qual foi a intuação, disseste uma palavra mal, ok, como é que... Eu tenho piadas que não resultam se a palavra que eu disser anterior não for a palavra. Pronto, e aí, isso é lindo, eu acho, é jogar um jogo. E é a ausência do riso que te deixa mais nervosa? Não me deixa nervosa, deixa-me irritada. Tipo, nervosa propriamente não fico bem, fico irritada, irrita-me não estar a conseguir desmantelar aquela bomba, porque quando tu desligas os cabos certos da bomba, o público ri. E às vezes eu estou a desligar os errados e preciso desligar o certo. Às vezes chateia-me, deixa-me nervosa uma coisa que eu já testei 1000 vezes. Já fiz, já resultou e não resulta ali. Porquê? Isso deixa-me nervosa, porque isso aí eu já tinha feito, eu já tinha feito essa aula aí. Mas aconteceu há pouco tempo e depois tens 1 milésimo de segundo para perceber porque é que não resultou e fui eu que tinha dito mal uma palavra. Tipo, ok, claro, não teve graça porque a palavra está maldita. Sim, é giro, faz tudo parte tem que ser tudo muito bem orquestrado, senão aquilo não resulta. É mais do que... Depende, sei lá, às vezes não tenho este rigor todo, há beats que eu não preciso deste rigor todo porque eu sei que a punchline vai resultar da maneira como aquilo está escrito, mas há outros, eu engano-me imensas vezes, então há outros em que eu tenho que pôr palavra-chave bold para não me enganar, tipo, esta aqui eu tenho mesmo que dizer, se eu disser tudo o resto errado, esta tem que estar certa, senão aquilo não vai bater, e isso é divertido. Tu olhas para a audiência? Olha. Mas fixas-te em alguém ou... Não, vou olhando para pessoas variadas. Normalmente, eu acho que isto é por defeito, tu olhas sempre para a pessoa que não está a rir. Não é... Se há uma pessoa que não está a rir, tu vais parar lá. E eu tento libertar-me disso, porque eu sei que se calhar há uma que não está a rir, mas há 200 ou 300 que estão a rir, e para aquilo não me entrar na cabeça, eu tento largar. Mas por defeito, vais sempre para a pessoa que não está a rir. Vais sempre para a pessoa na primeira fila que está assim. Porque há sempre alguém. Mas às vezes, quando estou mais nervosa, tento não olhar para a audiência, porque quando eu tenho público muito variado, muitas vezes estão velhotes. E quando estão velhotes, eu fico mais nervosa, porque tenho medo que eles não percebam o que é que eu quero dizer, ou fico com um bocado mais vergonha de dizer asneiras, e então evito. Mas normalmente olho e tento perceber quem é que está. E quando estás a interagir com o público, nunca ficas com medo de não ter resposta à situação ou consegues sempre de alguma forma encontrar algum caminho? Eu fico com medo de não conseguir reagir. E tenho sempre esse medo, portanto, quando já vou mais ou menos para terreno seguro a saber o que é que vou dizer a seguir. Muito do crowdwork que nós fazemos, ou pelo menos eu faço, está testado, ou seja, eu testei aquilo antes de fazer o meu solo. Eu já sabia que se eu perguntar uma coisa a uma pessoa, a resposta não vai variar muito. As pessoas são parecidas entre elas, então se disser alguma coisa diferente, divertido, mas normalmente nós vamos sempre ao mesmo, tanto que eu tenho 15 minutos de stand-up no YouTube e está lá um momento de crowdwork que resulta super bem porque eu fiz 80 vezes, e então, sei lá,
sei lá, a 70ª vez que eu fiz, eu já sei qual é que vai ser a resposta, já sei qual é que vai ser a reação e já sei qual é que vai ser o meu tempo de reação também. Mas às vezes arrisco. E às vezes corre bem e outras vezes tens que admitir que não foi bom e seguir em frente. E o Crente foi o teu primeiro espetáculo a solo. Como é que este projeto surgiu e agora que está a acabar, o que é que retiras desta experiência? Surgiu acho que é o caminho comum dos comediantes. Nós estamos há algum tempo a testar texto e depois quando temos 1 hora ou 50 minutos bem fechados, vamos para a palco e fazemos um solo. Claro que aqui também surgiu muito de construir um público, de perceber se vendias ou não bilhetes, se há uma audiência que vai comprar bilhetes para te ver e nós ainda esperámos mais tempo do que seria esperado, porque eu tinha medo. Depois a minha agência disse-me que tinha que ser agora e então lançámos. E ainda bem, porque foi a melhor experiência da minha vida, foram os tempos mais felizes da minha vida. Nunca esperei que houvesse tanta gente a querer ir ver o meu espetáculo. Isso foi a coisa que mais alegria me deu, não é? Nós marcámos um Tivoli inicialmente, tínhamos 12 datas, acabámos por fazer 7 Tivolis e 50 datas pelo país todo. Foi muito mais do que nós esperávamos, portanto não há nada negativo que eu possa tirar desta experiência. O que eu posso tirar de positivo é isso, é que há muita gente a querer ver stand-up, há muita gente que ainda nem sequer sabe bem o que é stand-up e tem curiosidade e quer ir ver e quer conhecer e há muitos nomes a aparecer, portanto vão haver imensas pessoas que podem ir ver novas e divertidas e começar já a trabalhar para o próximo espetáculo, o mais depressa possível. E que estavas a dizer isso, agora há imensos nomes, imensos espetáculos, sentes que a comédia em Portugal de facto está a crescer? Sinto que sim. Há nomes ótimos a aparecer, os meus 2 grandes amigos, Tiago Almeida e Guilherme Ludovice, com quem tenho um projeto que se chama Palácio da Ajuda. Depois tens Carlos Contente, que é neste momento a minha pessoa preferida a fazer stand-up em Portugal e podcast, é um podcast que é o Zé Carioca, que é muito giro. Mas tens mais, tens o João Pedro Pereira, tens o Manuel Rosa, tens a Joana Miranda, tens a Mariana Rosário, tens imensas pessoas a aparecer com imensa qualidade. E isso é bom, eu acho. Porque puxamos todos uns pelos outros e temos todos de trabalhar imenso. E tendo em conta que o título do teu espetáculo é Crente, achas que és uma pessoa de crenças? Eu sou uma pessoa mais de rituais do que de crenças. Só que se eu tenho um ritual é porque acredito nele e logo aí crenças. E tenho imensos rituais, às vezes até é chato, mas tenho. E acho que o nome Crente foi bom porque eu acho que leva as pessoas ali numa viagem durante o espetáculo muito divertida, não dizendo se eu sou ou não necessariamente crente, mas acho que colou bem com o espetáculo. Diria que sou mais de rituais do que de crenças, mas acho que para o espetáculo não me foi bom. Então qual é o teu ritual antes de entrar no palco? É respirações. Antes de entrar no palco é respirações e estar um bocadinho sozinha. Eu fico um bocado nervosa quando estou com muita gente e como me distraio muito facilmente, o papel de me deixar sozinha tem que ser dos outros, nunca pode ser meu. Eu, por mim, estou a brincar até 5 segundos antes de entrar em palco e a brincar e a falar com os meus amigos e a fazer brincadeiras, mas tive que pedir às pessoas da minha equipa e às pessoas que trabalham comigo para 5 minutos antes ou 10 minutos antes chamarem, que é mesmo tipo um recreio. Nós estamos ali no recreio e chega um adulto responsável e diz: olha, malta, bora lá agora dispersar um bocado, porque senão ela... E eu fico cansada. Como estou a brincar, fico cansada e isso pode afetar depois como eu estou em palco. E quando estás nesse processo de escolher piadas para o teu, seja stand-up, seja irritações ou Palácio da Ajuda, como é que escolhes que piada que é certa para certa plataforma? Isso é difícil, mas eu, por exemplo, para stand-up eu tento que seja... As coisas que eu acho mais graça de todo o mundo, eu guardo para o stand-up. Palácio da Ajuda é um projeto com amigos, portanto é mais fácil, também temos desafios próprios do projeto e temos mais coisas para falar, que o projeto só por si gera conteúdo para tu falares. E irritações, eu aponto mesmo as coisas que me estão a irritar mais naquele momento e levo. Às vezes, por exemplo, se calhar já levei coisas para irritações que gostava de fazer em stand-up e aí, se tiver feito, levo para stand-up na mesma, porque as pessoas, ninguém vai estar num espetáculo meu a dizer assim, ela uma vez disse isto no Irritações, tipo, ninguém vai estar a pensar isso. Nós é que achamos que sim, mas as pessoas veem tanta coisa e iam-se lembrar de 1 ou 2 frases que eu disse no Irritações, duvido muito, mas por acaso nunca aconteceu. Sim, até um dia que alguém te vai dizer. Já me disseram uma vez na Antena 3, fiz uma vez, fiz uma rubrica no Irritações e aproveitei essa rubrica e usei na Antena 3 ligeiramente diferente, mas usei, e alguém me disse, pronto, já está a reciclar material. Foi uma vez, eu estava doente e usei uma vez a mesma coisa,
Mas não estou muito preocupada com isso, porque há sempre uma roupagem que tu podes dar e há sempre coisas novas para mostrar. E como é que vês o passado, o presente e o futuro dos limites na comédia? Epá, eu não penso um único segundo sobre isso. Sendo aqui, não penso. Não há um único dia que eu esteja a escrever uma coisa e a pensar, isto se calhar não dá. Mas achas que há uma certa ética do humor? Eu não sei, não posso falar por ninguém. Tipo, eu não tenho muita ética. Eu tento perceber se o que eu vou dizer tem graça ou se vou ofender alguém gratuitamente. Mas o meu humor não recai muito sobre ofender pessoas ou sobre falar sobre temas muito marcantes. Portanto, eu nunca me preocupo muito com isso. Tive uma vez, e tenho um texto que faço às vezes, que é um bocadinho mais sensível, e tentei perceber se poderia ser sensível ao ponto de ofender as pessoas de quem eu falo, mas ao mesmo tempo é tão engraçado e como a intenção não é essa, eu acho mesmo que não há problema. Para a minha intenção, eu acho que os limites do humor estão na intenção com que tu fazes o humor. Sim. Isso no fundo é só tu que sabes a tua intenção. Sim, Fica da mas eu acho que passa. Mas hoje em dia há alguns humoristas que usam muito as outras pessoas, o gozar com as outras pessoas. Tu não tens muito isso. Eu não tenho muito isso porque eu tenho medo que as pessoas fiquem tristes. Eu se calhar faço pior, que é gozo em privado. Tipo, elas gozam em público e eu gozo em privado, e se for uma coisa que eu acho muito engraçada, também gozo e brinco. Mas eu só não faço isso porque eu depois fico a pensar que se calhar as pessoas ficaram tristes e não quero que elas fiquem tristes, e isso depois até me vai prejudicar mais a mim, porque eu fico... aquilo mexe comigo e então não me compensa. Mas eu acho mesmo que não tem mal nenhum, porque é mesmo só brincar. Mas percebo que às vezes as pessoas ficam ofendidas. No fundo, os comediantes têm espaço para fazer a piada, mas quem as recebe também tem espaço para ficar ofendido, mas também tem espaço para gozar comigo. Pá, nós vivemos num mundo em que toda a gente fala de toda a gente e em que toda a gente comenta toda a gente. Pá, e é a vida. Eu também muitas vezes estou a falar e penso, bem, que chatice, agora a Joana Marques vai ver isto. Pá, mas também se vir e também se fizer, olha, eu disse aquelas coisas, elas estavam lá, portanto, não acho mal e não é uma coisa que me incomode minimamente. E costumas ter muitas dúvidas em relação ao teu trabalho? Costumo. Depende, sei lá, há coisas que tenho imensas dúvidas. Por exemplo, em relação ao meu solo não tenho muitas dúvidas. Fiquei muito contente quando fechei o solo e quando o comecei a fazer, e à medida que fomos fazendo mais e mais e mais, eu fui ficando com menos dúvidas. Chega a um ponto que, como já está a fazer tanto, começas a ter mais dúvidas outra vez de será que isto está a ter graça? As pessoas, se calhar, já não estão a achar graça, mas é por causa da tua familiaridade com o texto. Porque eu, por exemplo, em relação ao meu solo, eu estou segura. Eu acho que é um solo bom, acho que é um solo divertido, acho que vale a pena ir ver, acho que eu trabalhei o suficiente para ele ser bom e para eu estar confiante naquilo que fiz. Mas, no geral, sou muito insegura, de facto. Costumas ir à procura de críticas e isso, ou se surgirem, vês, mas não vais à procura nas redes sociais ou na internet por... Não vou à procura de nada, tento ler o mínimo de comentários possível. Antes lia muitos, mas, por exemplo, do Irritações, principalmente na página da SIC Radical, é realmente gente só a dizer mal, e eu achei que não valia a pena estar a ler, e não vou à procura, não vou, e agora deixa-me lá ver o que é que as pessoas estão a dizer. Por exemplo, em Palácio, que é o nosso projeto no YouTube, vou, porque interessa-me o que é que as pessoas que estão a ver aquele conteúdo dizem, porque já são pessoas que fazem parte ali de uma mini comunidade e que querem, por exemplo, já não sei quando é que foi, fizeram uma crítica e eu lembro-me de partilhar com o Tiago e com o Guilherme, olha, eu acho que esta pessoa comentou isto e ela tem razão. Mas de resto eu não vou de facto à procura de muitas coisas. Mas também são pessoas que estão mais a par do teu trabalho, é uma coisa mais nicho, não é tão... Sim, mas eu aprecio bué os comentários positivos e as pessoas mandam-me mensagens e eu adoro quando as pessoas mandam mensagens e fico mesmo contente, mas ir ler comentários para as páginas e para onde eu apareço e para ver o que é que as pessoas dizem, isso eu não vou mesmo. Porque eu acho que não é saudável para mim, acho que não me faz bem, e a partir do momento em que não me faz bem eu tenho que dedicar aquele tempo a outra coisa qualquer. O que é que significa para ti seres capa da GQ Portugal? Pois não sei. Olha, eu fiquei contente. A minha mãe era modelo e eu acho que a minha avó vai ficar contente. E nesta fase da minha vida eu tomo muitas decisões com base em quais é que são as pessoas para além de mim que vão ficar muito contentes com isto que eu vou fazer.
E aqui neste caso, por exemplo, ficou a minha melhor amiga que adora moda, fica eu, a minha avó vai ficar maluca, o meu pai vai ficar feliz, a minha namorada ficou contente. E então, se estas pessoas todas vão ficar contentes, para mim isso significa tudo. E tudo o que eu faço é para deixar estas pessoas à minha volta contentes. E por isso eu acho que significa isso, significa alegria e orgulho, eu acho. Pois eu ouvi no Contraluz que a tua avó disse que és muito fotogénica e que não se admirava se agora começasse a ser chamada para ser verdade. modelo. No fundo, a tua avó sabia. Ela já tinha fisgado, sim senhora. Sim. E como é que descrevias a tua relação com a moda? Eu adoro moda, eu gostava de ter mais estilo do que o que tenho. Mas eu tenho uma boa relação com a moda. Eu acho que estou a par das tendências e das cores, mas depois quando chega à altura de ser vaidosa, eu até quero ser e tento ser e depois acabo sempre por vestir sempre a mesma roupa, que é chato. Eu não sei, tu acompanhas Palácio? Acompanho. Pronto, eu tenho o grande problema de comprar imensa roupa e não usar para não estragar. Eu continuo com esse problema de eu compro roupa que eu adoro e quero usar aquilo para sempre e eu adoro aquela peça e invisto naquilo e depois não uso porque posso estragar. E uso a mesma t-shirt que uso todos os dias da minha vida. É o conforto. Mas eu gosto muito de moda. E tens um uniforme para subir a palco? Sim, neste espetáculo tenho, depois fui mudando em diversas ocasiões, mas sim, subo quase sempre com a mesma roupa porque sei que é confortável, porque sei que fica bem também com o fundo, com as luzes. Estudámos isso com a pessoa que desenhou o cenário e, portanto, preparámos isso de propósito. Então, as cores, pelo menos, são sempre as mesmas. E sei que tens um certo fascínio por celebridades. Como é que é estares agora do outro lado? Sabes que eu não estou bem do outro lado, eu ainda estou... Eu não sinto isso, eu sinto... Sempre que eu vejo alguém, para mim é uma excitação. No outro dia estava na SIC e a Joana Latino deu-me um abraço e eu não me mexi. Percebes? Eu fico... Não sei, eu cresci no Alentejo. Isto é muito importante para o meu fascínio por celebridades, que é, eu cresci com as pessoas, o meu pai, os meus amigos e pessoas que eu conhecia a ver famosos e eu a ouvir ao telefone que eles tinham visto famosos. Então eu queria vê-los e gosto ainda hoje de ver, gosto bastante. Mas abordam-te já na rua? As pessoas sim, famosos não, que é uma pena. Não, mas sim, na rua agora abordam-me mais. As pessoas, por acaso, são mais pessoas mais velhas e eu acho que isso vai de acordo a irritações de encontro a pessoas que veem mais televisão e são sempre muito queridas, mas o meu fascínio por celebridades é outro. Eu, quando vejo uma pessoa famosa, dá-me um quentinho. Eu mas não quero falar com famosa? Elas. É para qualquer pessoa famosa. Que engraçado. Desde Casa de Segredos a tudo mesmo. Bem, Casa dos Segredos, então, para mim é uma loucura. Eu adoro mesmo. Houve ali uma altura que eu adorava mesmo a Casa dos Segredos, era uma companhia muito grande, né? Porque havia um canal... Agora não vejo, por acaso. Mas, e então lembro-me de vê-los lá no Porto. Eu vivia no Porto e muitos deles eram do Porto. E daquilo para mim e para os meus amigos também significava união. Qual de nós tinha visto alguém da Casa dos Segredos? E então divertia-me. Mas sim, sempre que vejo um famoso, tenho um grupo de amigos a quem comunico. Está cá, não sei quem. Olha, estou aqui numa festa com... Mas costumas ir abordá-los? Não. Eu só vejo. Só vejo e comunico. E, por exemplo, a última pessoa famosa a quem eu pedi uma foto em Portugal foi Soraya, vencedora do Big Brother. Para mandar para o meu grupo de amigos que sabia que ia ficar contente. Mas não abordo porque sou envergonhada. Se for uma pessoa que eu adoro mesmo, claro, por exemplo, se fosse um jogador de futebol do Porto, eu abordaria. Mas de resto, não. Mas eu gosto muito de famosos, de facto. Mas achas que a tua abordagem mudou por agora também teres essas interações? Não. Não? Não, é igual. Eu olho, vejo e dá-me assim um cantinho e depois pego no telefone e mando para o meu grupo a dizer quem é que está lá. Há coisas que nunca mudam. É verdade, este ano vi o concerto da Dua Lipa ao lado do José Mata. Estávamos num stand qualquer e a minha grande preocupação era que ele deixasse de estar ao meu lado para eu poder avisar as pessoas que estava ali o José Mata. Qual é que foi o teu projeto favorito até agora e o que te orgulhas mais? O Crente, o meu solo. Eu acho que é a coisa que eu mais me orgulho, foi a coisa a que eu mais me dediquei e acho que é também a coisa que tem o melhor resultado. Mas não sei se no início eu era assim, mas com o tempo acho que tenho vindo a ser e estou cada vez mais dedicada às coisas que faço. Então faço tudo com imenso cuidado. Mesmo o nosso podcast, o Palácio da Ajuda, Contraluz, o meu solo, no Irritações também tenho outro carinho, porque tu no início
valorizas as coisas, mas o medo ou a pressão são tantas que tens muito medo de perder. E a partir do momento em que eu consegui consolidar minimamente, porque não acho que tenho uma coisa consolidada que nunca mais acaba, não, mas está consolidada minimamente, permite-me estar mais à vontade para preparar melhor as coisas. Por exemplo, o meu podcast, o Contraluz, era para ter saído em maio do ano passado, mas não havia tempo, eu não tinha tempo para fazer as coisas, não tinha nada para dizer, e então adiei porque já não havia aquela pressa constante de estar a criar conteúdo. Palácio também já fazemos com outro carinho, mas Crente acho que é a coisa que eu mais me orgulho. Mas acho que estou numa fase da minha vida em que tenho tanto carinho e tanto cuidado e tanto tato com as coisas que faço que me orgulho delas todas por igual. Mas o Crente também foi o teu primeiro projeto só teu, por isso Sim. é outra... Foi o meu primeiro projeto só meu e claro, eu acho que isso também ajuda a ser o meu projeto preferido e apesar de ser só meu, eu trouxe para esse meu projeto o Tiago e o Guilherme, que são os meus melhores amigos na comédia, portanto é uma coisa muito nossa também. Eu sei que eles vão abrir o espetáculo muitas vezes, mas eles para mim fazem parte do espetáculo, porque é sempre mais divertido quando eles estão. Mas ainda assim, claro, é uma coisa que tu fazes, tu trabalhas, que tu de repente vês o resultado final ali, vês as pessoas a gostar, ou seja, é um orgulho enorme, acho que é impossível não ser, e muitas vezes as pessoas dizem, eu fiz este texto há 2 anos e já não me identifico. Pai, sem dúvida que eu acho que vou olhar para trás e ver coisas com que não me identifico, quase de certeza, se tudo correr bem, porque é sinal que melhoraste, mas ao mesmo tempo eu acho que é uma coisa que eu nunca vou esquecer, é um projeto que eu adorei mesmo. Tu guardas todos os teus textos? Tens o teu primeiro texto de stand-up? Tenho, acho que sim, tenho num disco externo qualquer. E vais lá, revisitas? Não revisito nada, eu acho que saberia de cor se tivesse que fazer agora o meu primeiro texto de stand-up. Tipo, eu lembro-me bem dos textos todos que vou fazendo. Eu acho que isso às vezes ajuda-te, não estou a ir lê-los nem nada, mas há piadinhas, sei lá, eu tinha um texto, e o meu segundo texto, que no outro dia fui fazer um espetáculo de empresa e tinha uma piada sobre o LinkedIn e estava ali a meio e lembrei-me que tinha aquele texto e a piada entrou bem e de repente estou a fazer ali 5 minutos que já tinha há 4 anos e que nunca mais peguei, mas para ali resultou bem. E então eu lembro-me assim das partes, vou dizer, mais engraçadas de cada texto que tenho e se for preciso ir buscá-las numa altura de aperto ou de emergência ou de que se adeque, eu vou buscar. E em termos de os humoristas com quem tu trabalhas, tu preferes trabalhar com o Tiago e com o Guilherme, que são mesmo amigos, ou gostas de trabalhar com nomes tipo Ricardo Araújo Pereira, que sempre estiveram presentes na tua vida? Eu não sei se gostava de trabalhar com o Ricardo, porque é muita pressão. Era muita pressão. Tipo, hoje em dia já conheço o Ricardo, né? Tipo, vais conhecendo as pessoas do meio, mas eu trabalhar ali num contexto político eu acho que não ia gostar, porque eu não sou muito atenta, não sei muitas coisas sobre política e, portanto, sem dúvida, grande ídolo, trabalhar com ele eu sinto que seria demasiada pressão. Eu acho que prefiro, neste momento, por um bocadinho pequena que seja esta resposta, eu acho que preferia trabalhar com os meus amiguinhos e estar só amiga do Ricardo também, como estou. O Ricardo faz comédia com a política. Quando te associas a isso, também estás mais suscetível a certas críticas, que talvez não é o que tu mais procuras, não é? Por acaso, eu acho mesmo que não é por isso, é só porque eu ia estar num constante medo de falhar, um síndrome do impostor gigante, porque eu não percebo nada de política, informo-me necessário para votar e sei qual é que é o meu lado político e essas coisas, mas estar ali a criar conteúdo inteligente, eu acho que o que ia acontecer era, mais cedo ou mais tarde, eu ia dar uma informação errada que tinha visto numas fake news quaisquer, e depois ele ia fazer uma piada sobre aquilo no ar e ia ser uma barraca e quando se ia ver de quem era a culpa ia ser minha, porque eu não tinha, acho que não tenho, ou seja, se algum dia for preciso, claro que eu acho que consigo e uma pessoa é como estudar, mas em podendo escolher, comédia política não é a coisa que eu acho mais graça do mundo. Mas achas que para ser uma boa humorista tens de estar sempre a par da atualidade e das notícias? Eu acho que convém saberes o que é que se anda a passar. Eu às vezes sou um bocadinho desligada e pego por isso. Eu não, sei lá, não me sento a ver o telejornal, não acontece, não estou a fazer outras coisas, estou no computador, mas eu acho que é importante saberes pelo menos o que é que se está a passar à tua volta. Isso acho que sim. Quando estás a fazer piadas ou a criar um texto,
Tu riste sozinha? Rio e penso, bem, isto vai ser lindo quando eu disser desta maneira aqui. E, por exemplo, a editar vídeos de irritações também me rio, que é um bocado egocêntrico. Mas às vezes estou a ver e estou tipo, olha, tipo aqui. Mas sim, mas sei lá, eu tenho muita noção, ou alguma noção quando estou a escrever, o que é que vai ter mesmo graça. E às vezes, sei lá, às vezes crio textos inteiros para chegar a um sítio que eu acho que vai ser hilariante, e às vezes até não é, mas a grande maioria das vezes eu acho graça mesmo às coisas que estou a escrever e rio-me, sim. Porque eu estou a imaginar como é que eu vou dizer, e vai sair de forma engraçada. Então, achas que o teu público tem o mesmo tipo de humor que tu? Eu espero que sim. Eu acho que há pessoas que nem... O meu público, eu acho que há muita gente que não sabe bem o que é que eu sou a fazer stand-up, vê-me noutras coisas e depois vai ver o meu espetáculo e fica muito surpreendido, e ainda bem, eu fico contente com isso, porque muita gente tem a impressão que eu sou só uma pessoa que está constantemente irritada por causa de irritações, e eu sou mais do que isso, e acho que no meu solo isso dá para ver bem. Mas sim, eu acho que o público que vai diverte-se, acho que sim. Tu até numa entrevista disseste que não te irritas naturalmente. Eu irrito-me muito pouco. Irrito-me mais comigo, de fazer coisas mal, deixar cair coisas, sou muito desastrada, estou sempre, por exemplo, tenho a certeza que se dissesses, por favor não façam barulho, eu ia dar um pontapé numa garrafa de água e cair e fazer, e pronto, eu sou um bocado desastrada, mas no geral eu não me irrito imenso, eu preciso de estar mais atenta, claro que há coisas que me irritam e agora eu estou mais alerta para isso, mas não passo o dia raivosa, não passo. Mas já chegaste a um programa de irritações e teres de inventar uma irritação que não tiveste? Já cheguei, e às vezes estou ali a pensar o que é que vai ser esta semana, será que me irritou, pensar em situações antigas. Agora o que eu faço é, sempre que me lembro, aponto. Porque há coisinhas que nós nem nos apercebemos que nos irritam, e às vezes é uma coisa tão básica ou tão banal que, por exemplo, a coisa que agora há pouco tempo falei, do Google Maps ou do Waze. Eu estava a conduzir, a ir para irritações e lembrei-me dos pontos do Waze, de eu não saber para o que é que aquilo serve, e isso irritou-me. Portanto, depois eu também criar ali uma história à volta daquilo, então eu aponto todas as coisas que me lembro. E o que eu descobri também no Irritações é que uma pessoa nunca está sozinha nas suas irritações. Nunca. Há sempre alguém, há sempre pelo menos uma pessoa que também sente aquilo. E isso é giro. Falou-se tanto do teu espetáculo crente, tenho que perguntar, tu acreditas em Deus? Não. Eu não sou nada crente. Em termos religiosos. Eu acredito nas pessoas. Acho eu. Nem sei. E no que a tua avó te diz? Sim, nunca a minha avó me diz, mas não, eu não tive uma educação nada religiosa, antes pelo contrário, as únicas vezes que fui à missa pedi por favor aos meus pais para ir porque queria cantar no coro da igreja, porque achava que ia ser cantora, e depois fui em casamentos, mas eu não tive mesmo esse tipo de educação. Fui convidada a sair da catequese porque fazia muitas perguntas e pediram aos meus pais para pararem, então nunca tive essa ligação. Às vezes gostava de acreditar, por acaso, mas não acredito. Ok, imagina-te numa ilha deserta. Certo. Podes escolher um famoso, vivo ou morto. Qual é que escolhias? Depois tenho que pensar um bocadinho, mas eu acho que ia com o Conan. Ele é a pessoa mais divertida do mundo, e portanto eu acho que me ia divertir bastante. Acho que ele é a minha pessoa famosa preferida do mundo. Se o visses, congelavas então? Acho que sim. Eu até nem gostava de o ver. Ele e o Ronaldo. Tenho estas aqui do futebol, é horrível. É que eu fico mesmo fora de mim. Futebol os futebolistas, para mim, é um problema. Gostava de não ter isto. Acho que era melhor pessoa se não tivesse isto. Mas eu adoro. A primeira vez que vi o Quaresma, chorei. Mas assim, é verdade. Ano passado fui à Moda de Lisboa e fui entrevistá-lo. E foi tipo, eu aceitei praticamente que ele ia. Porque aquilo, é assim.